Tá... Tem que ser chique, com um telefone chique. Meu telefone, ele quer descansar, porque tá quente. Ah, Eu sabia que é isso. vamos ver se ou é a minha ou é a dela, tá tudo certo. Foi É. um aqui que deu que o telefone está muito quente, ele quer descansar, emergência, não sei o que, aí caiu. Mas isso não impede da gente continuar com o nosso papo incrível. Muito bom. Então a gente vai partir para esse ponto de identificar o que é trauma, de identificar o que é conflito, reprogramar a nossa mente, porque se a gente não reprogramar, não adianta eu simplesmente identificar. Eu identifico, eu ressignifico, eu preciso reprogramar. E aí esse reprogramar vai de pessoa para pessoa, cada um vai ter o seu tempo. E aí, dentro de um processo, dentro da área da psicanálise, a gente vai respeitar o processo desse cliente. Tem cliente que é mais rápido mesmo, tem cliente que a gente precisa ir devagar para esse cliente e tá tudo bem, tá tudo certo. Nós somos pessoas completamente diferentes umas das outras, mas, ou seja, havia um silenciar dentro de mim que eu não conseguia ouvir o porquê, então não conseguia identificar o porquê que eu comia tanto sem tanta necessidade. Então, desde um autocuidado, desde uma crença, eu não consigo, não vai dar certo. Então, a minha criança interior, muitas vezes ela é silenciada, porém, muitas vezes ela é também barulhenta. Porém, eu não aprendi a escutá-la. Porque é muito difícil a gente pegar uma criança do nosso lado. Se ela estiver fazendo uma birra muito grande, é muito difícil eu conseguir me concentrar em outra coisa. A nossa criança interior, ela faz do mesmo jeito. Toda vez que ela se vê em perigo, em conflito, alguma coisa, ela vai ser gritante dentro de nós. Porém, a gente é como se a gente tivesse silenciado ela, como numa televisão. Você tá vendo aquela cena, tá explodindo tudo, tem gente gritando, mas você coloca no mudo. Você silencia todo aquele barulho, mas ele é constante, ele é existente dentro de você. Ele vai tirar o seu foco do mesmo jeito. O que a gente precisa aprender é dar voz para a nossa criança interior, é dar voz para as nossas emoções. Eu falo para os meus clientes, quando você não consegue identificar algo, você para, respira fundo e verbaliza exatamente o que você está sentindo. Porque o seu sentimento, as suas emoções, ela vai ser uma resposta para aquilo que o seu consciente não conseguiu identificar ainda. Com isso, eu já consegui identificar abuso sexual de cliente, simplesmente colocando ela para verbalizar exatamente o que ela estava sentindo em algumas situações. Ali a gente começa a descobrir por que tem bloqueio com mãe, por que tem bloqueio com pai, porque a gente começa exatamente a dar voz. Aquilo que é silencioso, a gente começa a dar volume, a gente começa a dar voz. Então, as nossas emoções, elas vão ser sempre resposta para um conflito ao qual eu não consigo identificar ainda o porquê. Essa é a importância de a gente conseguir trabalhar as nossas emoções, conseguir dar voz. Aquilo que eu sinto é importante, não somente o que eu penso, mas o que eu sinto também é importante. Preciso dar voz, preciso trazer importância para isso. Se trata da minha vida. Hoje eu falava com as meninas no Espírito Santo. Às vezes a gente foca muito, eu quero conquistar isso, e a gente começa a correr atrás, e a gente estuda, e a gente busca um monte de coisa. E às vezes a gente realmente não consegue um processo, é como se eu estivesse correndo, 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 aquilo estivesse tão perto das minhas mãos, mas eu não conseguisse, faltasse pouco para me alcançar. Porque eu estava trabalhando com elas os pontos negativos, que são coisas que muitas vezes a gente não quer olhar, a gente não quer enxergar, né? A gente quer silenciar aquilo que a gente identifica como negativo na nossa história. E eu falava com elas, e é justamente por isso, às vezes eu quero alcançar algo, tô correndo atrás daquilo, tô me esforçando, tô gastando uma energia para aquilo dali, porém aquilo que eu preciso dar voz, que é os meus pontos negativos, que muitas vezes eu repito, me torno refém deles, não consigo abrir mão deles, me sinto aprisionada aquilo dali, é justamente por eu não dar ouvido àquilo dali, é justamente por eu não dar uma atenção àquilo dali, que eu tento alcançar objetivos e eu não consigo. Porque os meus pontos negativos, eles podem sim me manter aprisionada, me manter amarrada a uma situação que eu não consigo alcançar outra. Então hoje eu trabalhava com elas, justamente com elas hoje, os pontos negativos, a importância de dar ouvido para isso, a identificar de onde vem, a origem, se refletir o que eu tenho feito, que eu tenho nutrido isso ainda dentro de mim. E isso tudo vai passar pela ser escutativa. Eu preciso me ouvir, eu preciso dar a voz para mim, né? Me silenciar não é a resposta. O silêncio muitas vezes é a resposta. O silêncio muitas vezes ele é a resposta. Mas na minha vida, se eu quero alcançar algo, se eu quero reprogramar minha mente, se eu quero ressignificar situações, se eu quero romper fronteiras, se eu quero sim quebrar barreiras, eu vou precisar da voz. Dar voz a tudo aquilo que passa dentro de mim. Seja minhas qualidades, seja meus defeitos. Muitas vezes a gente vai silenciar aquilo que é ponto positivo em nós. E aí a gente vai gerar frustração mesmo,
Trabalhava isso com um cliente essa semana. Elaine, as pessoas identificam em mim tanta coisa boa e eu até identifico, é uma verdade. Mas por que esse sentimento de frustração? Foi porque você não usa aquilo que é bom em você. Você identifica, você sabe que existe, mas você não nutre isso. Você não potencializa isso. Há uma potência dentro de você. É como se você soubesse que você pode de 0 a 100 e você está usando 10, 20, 30. Ou seja, eu sei que eu consigo mais e eu não uso isso. Então, eu trabalhava com uma cliente essa semana, ela falou assim, pior que é exatamente isso. Eu sei que eu consigo mais e eu não consigo ir. Eu não consigo alcançar o que eu quero. Isso é tão incrível. É igual uma. Às vezes tem pessoas que elas preferem assim, começar a se trancar, a se viver amarrada. Ela sabe que ela pode, ela sabe que ela tem um objetivo a alcançar. E o que que ela faz? Ela fala: não, eu tenho que parar, eu tenho que estacionar. E isso é tão nítido que a gente pega e vê pessoas se fechando. Eu falo porque muitas pessoas já viram, falam: nossa, Nubi, você é tão alegre, você é tão isso. Mas eu falo, eu não consigo ver em mim algo. É igual a Bíblia fala assim: pode vir alguma coisa boa de Núbia? Você já ouviu? A Bíblia fala sobre a história daquele homem que pergunta: pode vir alguma coisa de Nazaré boa? E aí eu falo: pode vir alguma coisa boa de mim? Pode vir alguma coisa boa de você, Elaine? Pode. Porque se nós começar a notar que podemos ir muito além, é igual aquela mulher, ela viveu 18 anos encurvada e muitos poderiam olhar: pode vir alguma coisa boa dessa mulher? E aí? Podia. Porque quando o Senhor chegou, ele mudou a história dela, ele mudou toda a situação, né? Isso mesmo, tá? Pode vir alguma coisa boa daí, isso mesmo. E quando você fala disso, né, a gente vai falar de Nazaré, muitas pessoas perguntam se eu tenho consultório na minha cidade. Tá passando brilho? Eu vou passar brilho também. Não passar brilho também, então. Trazer brilho pra vida não faz mal, não. Muitas pessoas perguntam, mas você tem consultório na sua cidade? Eu falei, não. Meu consultório é um cômodo no fundo da minha casa, porque eu não me divulguei na minha cidade. Por quê? Eu moro no interior, a minha cidade é pequenininha. E quando eu me formei, eu já vim né, dos manejos, eu vim dos atendimentos, né, todo o estágio. E aí no estágio eu comecei a atender gente de tudo quanto é canto. No estágio, inclusive veio gente para mim de Portugal para me poder atender. Aí eu achei aquilo tão incrível, porque quando a gente mora na cidade interior, na cidade pequena, a nossa mente é meio assim, né? A gente enxerga aquilo dali que a gente está acostumado. Da mesma forma que quem mora em cidade grande. Quem mora em cidade grande só enxerga isso daqui. Quando vai para o interior, fica meio que perdido. Então, eu morando na cidade interior, eu só enxergando aquilo que estava na minha frente, a minha mente não estava aberta para um mundo existente à minha volta. Então, eu comecei a atender pessoas de outras capitais, outros estados, fora do Brasil. Eu falei assim, gente, tem um mundo lá fora que eu desconheço. E eu fiquei fascinada, eu fiquei encantada com isso. Quando eu atendo brasileiros fora do Brasil, já fui para o Japão, África, Portugal, Itália, França, Estados Unidos, Suíça, Inglaterra. Então, pegando brasileiros de tudo quanto é canto, eles trazendo toda a realidade deles, morando fora do Brasil. Eu fiquei encantada com isso. Falei, gente, aí a gente vai percebendo como que a mente da gente vai abrindo, vai se expandindo, vai crescendo, a gente vai enxergando uma outra realidade completamente diferente. Aí, de repente, eu saí do interior, fui parar em Goiânia, nunca tinha andado de avião, nunca tinha viajado para tão longe. A minha ficha caiu quando eu voltei para casa. Quando eu pisei dentro de casa, eu lembro exatamente o cômodo que eu estava. Falei, gente, eu fui para Goiânia. Porque eu tenho que sair de Boçuí, eu tenho que ir para a capital, Vitória, de Vitória para São Paulo, de São Paulo para Goiânia. Eu falei, gente, aí eu fui sozinha. Deus ainda trouxe uma pitada de humor ainda, colocando uma mulher muito engraçada do meu lado. Eu falei assim, gente, que é isso? Tem um mundo lá fora que eu desconheço. Então, eu me voltei muito para isso. Né? Então, hoje eu falei, estou muito satisfeita com o meu consultório online, me permitindo ainda ir para tudo quanto é canto do Brasil. Eu acho isso incrível. Tá? Isso. Então, ó, e eu tenho que estar acompanhando dos Estados Unidos. Isso mesmo. E é tão interessante, Elaine, que olha para você ver. Quando eu fui começar a fazer a psicanálise, que eu sempre tive esse amor, essa vontade, esse desejo, sabe? E também, aí uma vez, eu lembro que eu assisti na live da Ângela, ela pegou umas pílulas de remédio, ela fez uma experiência que ela tinha umas coisinhas dessas de pílula, né?
de remédio, onde dentro dela ela colocava o envelope e ela falou. Às vezes nós temos tudo, mas nós preferimos, em vez de nós tomar o remédio certo. E aí foi quando eu falei, eu preciso tomar o remédio certo, eu preciso dar o primeiro passo. Porque é fácil a gente falar assim, eu preciso mudar, eu preciso ser diferente, eu preciso melhorar como mulher, eu preciso melhorar. Mas aí eu só falar, eu preciso, mas continuar sentada sem dar o primeiro passo, sem dar voz àquilo que nós queremos. Aí eu falei, não, eu vou conseguir. Aí eu dei o passo, fui fazer a psicanálise e algo que me chamou a atenção desde quando eu fazia as minhas lives, que era vir aqui, cantava, abria a câmera, falava que Deus era bom e estava tudo bem. E eu falei, não, eu preciso aprender para que eu possa, quando eu falar para outras mulheres, elas possam entender o quanto é bom você conhecer você mesmo, o quanto é bom você dar voz àquilo que está dentro de você, o quanto é bom. Olha para você ver, você hoje anda o mundo inteiro através das suas lives, através do seu conhecimento, você atende pessoas do mundo inteiro e olha para você ver, em nenhum momento, se você olhar atrás e falar assim, gente, quem era eu lá atrás? Olha que ninguém dava valor, ninguém imaginava que eu ia chegar até aqui, olha onde eu cheguei. Olha isso. Valeu a pena. E é isso que nos traz alegria. É isso que nos traz paz. Porque a gente vê o cuidado de Deus. E eu falei assim, gente, um dia eu falei, Deus, eu vou parar, não vou fazer mais as minhas lives, não vou entrar mais na rede social. Mas depois eu falei assim, Deus, para que eu fui chamada? Eu sei que eu fui chamada para um propósito maior. E eu quero alcançar este propósito. Eu quero alcançar a ir aonde o Senhor quer me levar. E aí, esses tempos eu estava, meu Deus, a Elaine tem que fazer uma live comigo um dia. E eu sempre procurando, e eu falei, não, vou lá. E sempre com aquela questão. E a gente vê que, mas por que, Núbia? É porque a Elaine também passou por isso. Porque às vezes você fala assim, nossa, a Núbia chamou a Elaine para fazer uma live. Por quê? Porque ela já passou por isso. E hoje ela, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, ela está alcançando voos altos. Mas antes dela alcançar esses voos altos, foi preciso ela passar por momentos de tristeza, momentos de frustrações, momentos que ela queria se calar. Não foi preciso, Elaine? Com certeza. Com certeza. Se for levar para esse contexto da mulher em silêncio, eu fiquei em silêncio até meus 33 anos de idade, né? Eu já falei isso em algumas lives, eu até mesmo, tudo que eu ia fazer, Deus me proporcionou ter um marido muito bom, que sempre olhou para mim, que sempre quis enxergar minhas necessidades, mas ele falava assim comigo, amor, eu sou homem, você é mulher, se você não me falar comigo o que você precisa, eu não sei. Mas eu não conseguia falar. Eu lembro que no batizado da Maria Luísa ia ser batizado no domingo, eu fui pedir ele para me comprar uma blusa para mim na sexta-feira, porque eu não tinha para onde eu correr mais. Quando a gente ia lanchar, ele, amor, o que você quer comer? Ela falou, não sei. Ficava passando o cardápio até ele falar que ele queria, eu só comer hambúrguer, até ele falar que queria um hambúrguer, amor, eu quero um hambúrguer também. Mentira, eu não queria hambúrguer. Mas eu não consegui falar nem o que eu quero, tendo um homem que me dá liberdade para isso. Tendo um homem que sempre quis me ouvir. Nem assim eu conseguia falar. Mesmo assim eu me calava. Então, de várias vezes ter a oportunidade de estar numa roda de amigas, vir uma ideia que fosse legal, que eu sabia que poderia contribuir, mas eu me calar e só ouvir outras pessoas. Né? De ter opinião, de ter... Não gostei disso não. Mas eu falo, tá legal. Às vezes a gente mente, até porque a gente não consegue falar. Então a mentira vai no sentido de concordar com o outro. Não, tá legal. Não, tá bonito. Você gostou disso? Eu não gostei. Mentira, gostei nada. Porque eu não sabia nem falar, não sabia se comunicar. Porém, dentro de mim tinha uma mulher que queria pegar o microfone, tinha uma mulher que queria falar. Eu não lia nem leitura na igreja, mas tinha uma mulher que queria falar no microfone, tinha uma mulher que queria ser comunicativa, tinha uma mulher dentro de mim que queria ter a liberdade de conseguir tirar uma foto. Nem foto eu consegui tirar. Me escondi até atrás disso. Então, é uma mulher extremamente silenciosa, que sim, foi preciso mexer nas minhas emoções para me conseguir olhar para mim, para me conseguir me enxergar. E isso é muito interessante quando eu começo a entrar dentro de um processo de autoconhecimento com os clientes, que eu começo, traz para mim suas qualidades, seus defeitos. Às vezes pega mulheres extremamente lindas, que elas não sabem uma qualidade que ela tem, que ela precisa recorrer a alguém para alguém virar para ela e falar, você é isso. Ah, tá, então, Elaine, eu sou isso, legal. Como é que você chegou nisso? A minha amiga falou que eu sou assim. Não consegue se olhar. Não consegue se enxergar. Na sua vida. É a pergunta, quem está com controle da sua vida? Hoje eu quero, hoje você vai estar bonita.
Ah, eu estou bonita porque fulano falou que eu estou bonita. Hoje você está feia. Ah, eu estou feia porque fulano falou. Então é você que precisa tomar a decisão de pegar o controle. E às vezes, e engraçado que isso não foi proposital não, tá? Mas e é isso. Tem hora que o controle da sua vida vai faltar um botão. Tem hora que na sua vida você vai faltar um lugar que você está meio que se sentindo ali, eu tô. Isso precisa ser ajustado. Mas aí o que você vai fazer? Você vai começar a ajustar. E às vezes tem coisas que nós sozinhos não conseguimos. Aí nós procuramos alguém que realmente ali pode nos ajudar a poder colocar o botão no lugar certo. Nubi, mas você está falando de botão? Não, eu estou falando da sua vida aí, de quantas vezes você na sua casa, você no seu canto, você sente que você não tem o controle da sua vida. Que você sente que, nossa, eu não sei nem o que eu quero. Por muitas vezes, a gente tinha que engole o choro, engole isso, engole aquilo, e só engolindo, e só engolindo. Mas hoje é tempo de você começar a dar voz, a voz de verdade. E se for preciso, a Elaine está aqui, chame ela também, que ela consegue, né, Elaine? Você atende já, e isso aí é bom. Então você começa a colocar, a enxergar as suas qualidades, né? Exatamente. Eu falo com meus clientes sempre a verdade absoluta. Absoluta. Quando o cliente chega para falar assim, Elaine, eu tô tão feliz que me falaram que eu sou assim, 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 assim. Eu falei, ok, que bom. E o que te falaram, você enxerga como verdade, mentira? Como assim? Eu não preciso saber se tudo isso que te falaram, se você enxerga isso a seu respeito. Enxerga, ok. Não, não enxergo. Por quê? Porque eu até consigo ouvir a mentira de alguém a respeito de qualquer outra coisa e acreditar como é uma verdade. Agora, eu jamais vou conseguir mentir para mim mesma. Não tem como. Não tem como eu mentir para mim mesma. Então, quando a gente fala de uma mulher silenciosa, às vezes ela tá querendo a liberdade de falar vinda de uma outra pessoa. Aí, Elaine, eu sou uma mulher silenciosa porque meus pais não deixam falar, porque meu marido não deixa eu falar, porque meus filhos também não me escutam, porque na minha igreja ninguém me escuta. Não, você é uma mulher silenciosa porque você resolveu se calar para si mesmo. Tanto que as pessoas que estão à sua volta passaram a não enxergar a importância no que você fala. É a partir do momento que você começa a enxergar que a sua voz ela é importante, mas começando com você mesmo. A sua voz ela não pode ser usada só para poder elogiar, criticar, dar opinião na vida do outro em uma outra situação, não. A sua voz ela precisa primeiro ser usada para si mesma, para depois você querer usá-la para as outras pessoas. Porque se você só usa a sua voz em prol do outro, a sua voz não vai ser uma voz importante. Por quê? Porque não tem sustentação. Não tem sustentação nenhuma. Por isso que eu falo com os clientes. Muitas vezes a gente vai se sentir frustrada e às vezes a gente vai pegar dentro de atendimento. Fulano falou que eu sou tão boa, fulano falou que eu falei, por que você vai com a cara para baixo? Por quê? Porque você não acredita. Então, alguém tá lá fora para falar que você é uma mulher incrível, que você é uma mulher muito bonita, que seu cabelo é maravilhoso, que você tá com a maquiagem perfeita, que você é uma pessoa muito simpática. Se você não acreditar nisso a respeito de si mesmo, isso são palavras vãs. Vai vir, né, como, você vai tomar como se estivesse tomando antipirona para uma doença. Não, eu tô doente, eu tomo antipirona, eu trouxe um efeito base ali, daqui a pouco passou o efeito, eu tô sentindo tudo do mesmo jeito. Então, a sua voz, as pessoas que estão à sua volta, ela só vai dar importância à sua voz quando a sua voz for usada para si mesma, com verdade, na busca de um autoconhecimento, quem sou eu, quem é a minha identidade, onde eu estou firmada. Aí sim, eu tenho tanta certeza daquilo que eu falo que agora as pessoas que estão à minha volta vão me dar credibilidade. Elas também vão me ouvir. Por quê? As pessoas que estão à minha volta, elas também são treinadas por mim. Então, às vezes, meu marido nunca me ouve. Mas alguma vez você se fez ser ouvida? Elaine, meu marido fala que a minha roupa tá feia o tempo todo. Tá, mas a roupa que você usa, você acha que ela é feia ou você acha que ela é bonita? Porque se você comprou a sua roupa baseada na opinião de alguém, não na sua, pode ser que nem você ache ela bonita mesmo. Por isso que ele vai falar que tá feia e no fundo vai te bater e vai doer, porque no fundo você reconhece que é verdade. Então a primeira voz é a sua e ela precisa ser usada com você mesma. É a partir do momento que as pessoas começam a enxergar que o que você traz é muita verdade, e é verdade porque você acredita naquilo que você está falando, aí as pessoas passam a dar importância. Aí você passa a ter voz, tá? Hoje eu estava falando com a mulher, ela tem o cabelo cacheado. E ela falou, quanto mais baixo o cabelo dela tá, melhor para ela. Eu falei, por quê? Eu falei, eu tô me intrometendo na sua conversa, mas por quê? Não, não gosto de volume, não. Eu falei, não, porque eu falei, tem um conflito aí, tem alguma coisa, porque naturalmente o cabelo cacheado ele tem volume. Tem Volume. volume, naturalmente. O natural dele é ter volume.
Ela falou, eu não sei. Não sei, você tá me perguntando. Eu nunca parei pra pensar por que que eu não gosto do meu cabelo baixo. Não sei. Eu falei assim, legal. Provavelmente você foi uma criança que as suas amigas tudo usavam cabelo liso, porque você tem praticamente a minha idade era assim. As minhas amigas tudo ou tinham cabelo, ou alisavam o cabelo. E eu não, eu queria meu cabelo cacheado. Aí ela virou pra mim e falou, você é mesmo? Eu falei assim, é. E eu aprendi, olha só, eu gostava do meu cabelo cacheado. Pedi a Deus para me ajudar a cuidar dele. Mas meu cabelo também era boi lambido. Eu emprestava ele de creme sabia com ele quase pingando água. Até eu entender, falei, opa, até eu começar, ao invés de olhar para as outras pessoas, ó, eu gosto de cabelo cacheado, mas ao mesmo tempo eu fazer ele ficar lambido igual um cabelo liso. Por quê? Porque tinha trauma aqui também. Todo mundo à minha volta ou alisava ou tinha cabelo liso. Aí eu falei assim, legal, mas essa criança cresceu. A Elaine cresceu. E aí meu esposo, coloca o volume no cabelo. Aí eu comecei a dar liberdade para mim ser eu. Hoje eu amo meu cabelo com volume. Se eu fosse sair, provavelmente ele estaria com mais volume agora. Mas é porque quando a gente atendendo homem, eu não gosto de atender ele com tanto volume, não. Quando é só mulher, ok, a gente bota mais volume. Né? Mas a liberdade de ser quem eu sou me fez até mesmo usar o meu cabelo na liberdade dele, do jeito que ele é. É claro que precisa de cuidado, né? Como qualquer coisa no mundo, né? Mas até mesmo a liberdade de ser quem eu sou, eu passei a enxergar beleza no meu cabelo. Eu gostava do meu cabelo, mas eu não enxergava beleza nele. Porque as crenças que tem que ser cabelo liso, tem que ser cabelo escovado, ainda estava dentro de mim. Então, quando a gente começa a dar voz, espera lá, por que que eu sou assim? Por que que eu gosto das coisas desse jeito? Por que que isso daqui me incomoda? Por que que eu aceito isso? Por que que eu olho no espelho e não enxergo beleza em mim? Deus fez a mulher para ser bela. Aí a mulher olha no espelho e se acha feia. Ué, por que que você se acha feia? Né? E às vezes a gente contribui para ser feia, né? Às vezes a gente contribui, às vezes a gente faz o caminho ao contrário. Às vezes a gente vai no espelho, quanto mais feia eu tiver, melhor para mim, né? E por que que você quer se ver feia? Se Deus fez a mulher para ser bela, na sua cor de pele, no seu cabelo, do seu jeito. Uma vez atendendo uma cliente, ela falou, não gosta da minha boca. Eu falei, o que que tem de errado com sua boca? Ela tem lábios carnudos, mais carnudos que o meu. Ah, que não sei o quê, eu não tenho nem foto. Aí ela me mostrou uma foto de criança. Ah, eles implicavam muito com o tamanho da minha boca. Aí eu ri, mas eu já atendi ela mais tempo, né? Caí na risada. Ela, por que que você tá rindo? Eu falei assim, você é crente? Ela falou, sou. Eu falei assim, você já pensou a segunda volta de Jesus, você voltar em corpo e carne, assim, osso, carne, cabelo, igual a gente, igual ele veio da primeira vez? Já pensou se for assim? Já pensou, Jesus está descendo, vamos imaginar assim, Jesus está descendo na nuvem, a gente está vendo ele chegar, aí você bate o olho em Jesus, a boca dele é igual a sua. Nossa, ai, meu querido tá do seu lado. Aí ela começou a rir, ela falou, como assim? Eu falei, você já pensou se Jesus voltar desse jeito? E você olhar para ele e olhar e ele ver que a boca dele é igual a sua? Igual a sua, porque a palavra diz que a gente é mais semelhança de Deus. E Jesus disse que se a gente, quem viu ele, viu o Pai. Você já pensou? Ela faz isso não. Eu falei, o que, que você vai falar pra ele? Jesus, você é feio. Você vai falar isso pra ele? Ela, não. Eu falei, então você olha no espelho e começa a identificar por que você acha essa boca sua feia, se Deus te fez assim. Inclusive, ele falou que você é a imagem e semelhança dele. Tem problema a gente se cuidar, não. Ele entregou um corpo para que a gente cuide bem dele, né? Não tem problema se cuidar. Mas, tá na hora de você começar a olhar no espelho e entender por que você acha a boca tão feia assim. Acabou o problema dela. Porque quando ela era criança, todo mundo colocava apelido. É igual eu até estava comentando isso na live minha na segunda-feira, que eu fiz, e eu falando que uma vez um professor me perguntou, Núbia, quem é você? E aquilo ali me fez pensar, porque eu nunca sabia quem era eu, e eu já era grande, já era velha, né? Assim, já era com a idade. E eu já tinha idade, e eu ficava, meu Deus, quem é eu? Quem é eu? E um dia, uma colega, uma vizinha, ela, sem saber, já tinha se passado porque eu não conseguia dizer quem eu era. Aí a vizinha pegou e falou assim, quem é você? Ela foi e falou assim, ó, hoje, ela falou desse jeito, hoje o Senhor vai te mostrar quem você é. Aí, só que ela não sabia, então eu falei, foi Deus que usou ela para falar comigo. E eu brincando, e eu falei assim, amém. Só que aí eu cheguei em casa e peguei uma manga. E a manga linda, e eu fui descascar a manga para mim. Aí na hora que eu parti a manga, que eu fui comer a manga estava podre. Aí na hora, quando eu vi, eu falei assim, meu Deus do céu, eu identifiquei na hora, eu estou podre. Aí eu peguei e fui, comecei a chorar, chorei muito. E quando eu estava chorando, aí eu falei assim, Senhor, eu sou essa manga. Só que aí, a mesma voz que foi ao me mostrar que eu estava podre, foi a voz que me acalmou.
porque falou assim, você pode estar assim, mas sou eu, você está na minha mão, e está sendo moldada por mim. E com o tempo eu consegui falar realmente quem eu sou, porque antes eu não falava quem eu era. E às vezes é tão fácil a gente olhar e falar assim, mas quem eu sou? Começa a trazer a sua memória, os seus valores. Eu, por várias vezes, meu cabelo hoje ele tá de trancinha, mas eu, por várias vezes, eu ouvia, aprende a tocar um instrumento, porque você já não é tão bonita assim que meu cabelo era bem curtinho, você já não é tão valorizada de beleza. Então, você tem que aprender a tocar alguma coisa, senão ninguém vai gostar de você. Aí eu endoidava para poder aprender alguma coisa. Aí eu peguei e fui disputando tempo, e eu alisava o cabelo e eu fazia um monte de coisa, até eu ter tido um problema. E aí eu perdi todo o meu cabelo. E quando eu perdi todo o meu cabelo, eu fiquei quase careca. E aí eu fui, cortei todinho ele. Deixei quase no zero. E aí pegou, foi passando. Meu cabelo começou a voltar. E eu fui começar a me amar de verdade. A me aceitar e falar assim, não, eu sou filha amada. Eu sou amada por Deus. Eu sou escolhida. E por quantas vezes a gente deixa de se olhar porque o outro fala, você não é bonita. Quantas vezes, Elaine, eu falo isso porque você, por várias vezes, foi uma das inspirações aonde eu olhar, com todo respeito, já te agradeço por você ter sido essa inspiração na minha vida, porque eu no começo eu ouvia direto, você não tem dente, fica querendo aparecer para fazer live, olha para você ver, porque você tá aí, se você nem bonita é, quantas vezes eu apareci para fazer live, e aí eu peguei e fui correndo uma vez, porque eu sempre via a Ângela fazendo live com você lá, né? E eu fui ver uma foto, falei, eu vou no Instagram dessa mulher, eu vou olhar o Instagram dela. Aí, quando eu fui lá no seu Instagram, aí eu fui ver suas fotos. Aí eu falei assim, com todo respeito, tá? Com todo respeito. A gente pode falar, né? Eu olhei suas fotos assim, e aí eu fui vendo o vídeo que você fez contando a sua história, e eu fui vendo a transformação, a mudança, que foi com o tempo. É claro que você era bonita também, né? Mas hoje você se realçou assim, não, você se redescobriu, né? Hoje você fala assim, hoje eu estou me vendo melhor. Por quê? Porque, querendo ou não, hoje você consegue dar voz. E por várias vezes eu não dava voz, porque não vou dar, eu não posso, eu vou sair dessa internet. Até que eu falei, não, eu vou lá, vou olhar as outras que cresceram, que hoje estão num patamar que estão grandes. Por quê? Porque a gente começa a ver da onde Deus tirou elas e o que elas fizeram para chegar até aqui. Você acha que foi fácil, gente? Agora falando para você de casa. Chega perto. Você acha que é fácil você passar por tudo que você passou e você fala assim, nossa, por que eu estou passando por isso? É porque tudo é um aprendizado. E é para você alcançar novos objetivos, novos horizontes. Olha, a Elaine, como diz ela, está numa cidade pequena. Imagina se essa cidade pequena que ela está, se hoje ela fosse se preocupar por quem, a cidade é pequena, não vou estudar, não vou fazer isso, não vou fazer nada. Não. A Elaine falou, eu posso, eu consigo. Deus abençoou que ela encontrou a psicanálise. Ela hoje é uma mulher incrível. Antes ela também era, só que ela não dava voz, igual ela falou. E além disso, olha para você ver, ela tem o próprio escritório dela dentro de casa. Ela atende da maneira no mundo. E ainda realizou a vontade de poder viajar sozinha de avião. Isso mesmo, né? Hoje a Angela falava, né? Floresça onde você foi plantada, né? E isso é uma realidade. Às vezes a gente quer sair de onde Deus plantou para poder enxergar algum crescimento. Se eu não usar daquilo que Deus me proporcionou ter para alcançar aquilo que Ele já colocou no meu coração, não vou alcançar nunca. Se eu não consigo dar o meu melhor onde eu estou, não vai ser você chegar onde você quer estar que o melhor vai acontecer, de maneira alguma. O melhor a gente começa agora. Eu fiz uma reunião com pessoas querendo cuidar do meu Instagram e tudo. E aí, conversando com eles, eles falaram assim, legal, você já tem foto profissional e tal. Eu falei assim, eu uso, mas não sou eu nas fotos mais. Como assim não é? Eu falei, não. Porque a gente vai mudando e a gente vai entendendo. Hoje eu tô num lugar que eu olho para mim hoje, já não é aquilo que tá gritante aqui dentro mais. Ou seja, a mudança ela vai acontecer constantemente. Daqui a pouco meu perfil já está diferente. Daqui a pouco eu já estou diferente. Por quê?
É o processo natural da vida, é uma evolução. E às vezes eu quero esperar que tudo venha na minha mão para me conseguir fazer algo com aquilo dali. Não, eu preciso fazer com aquilo que eu tenho para alcançar aquilo que eu já sonho, aquilo já está no meu coração. Deus não vai dar algo grande para você se você não for capaz de valorizar aquilo que Ele colocou na sua mão hoje. Jamais, não vai. Se você não é capaz de valorizar o que você tem hoje, quem disse que você vai conseguir valorizar aquilo que você almeja alcançar lá na frente? Então a gente precisa ter essa visão. Hoje eu olho para minhas fotos, já não sou eu nas fotos mais, já tenho certeza disso. A gente vai usando até vir outras, né? Mas eu vou me despedir de vocês, eu vou trabalhar agora. Mas, mulher, para essa voz sair, você vai precisar tirar tempo para isso, para se ouvir, para se entender. Ah, teve gente que falou assim: ah, eu olho no meu espelho e eu me acho muito feia. Sim, porque quando a gente se acha feia, a gente contribui para isso. A gente não cuida do cabelo, a gente não cuida da pele, a gente não cuida de nada. Justamente para afirmar aquilo que está na minha mente, que realmente eu sou feia. E é lindo ver o processo das mulheres dentro da psicanálise, até de homem, que eu atendo homem também. Já teve mulher que veio numa sessão na semana seguinte: ah, eu cortei o cabelo igual o seu. Eu falei: sem problema. Já teve mulher que virou para mim e falou: se veio com o cabelo tudo para cima, sem maquiagem, roupa tudo esgandaiada, gola, sem problema nenhum. Por que eu tô falando isso? Porque na semana seguinte ela já tava com o cabelo arrumado, maquiada, com uma roupa e se sentindo linda. E eu virei pra ela e falei assim: você tá linda. Ah, obrigada, você achou? E aí ela conseguiu partilhar comigo. Antes era tão difícil me cuidar. Hoje, com 10 minutos, eu fiz uma maquiagem, arrumei meu cabelo. Como assim? Eu falei assim: é leve. Quando a gente traz sabor para quem a gente é, tudo que a gente faz em prol da gente é leve, é gostoso, é prazeroso. O nosso corpo ele é algo emprestado. Como eu estou cuidando desse corpo, né? A gente trabalha, eu trabalho em tripé, emocional, físico e espiritual. Se um não tiver cuidado, vai cair. Vai cair. Se dois não tiver, para levantar vai ser mais difícil, mas é possível. Então, esse corpo ele é emprestado. Já pensou Deus batendo na sua porta de carne e osso e fala assim: o que você está fazendo com esse corpo que eu te emprestei? Ah, Deus, estou cuidando de qualquer jeito. Eu olho cada dia que eu olho no espelho, eu falo: que coisa horrorosa. Horrorosa não. Deus te deu imagem e semelhança dele. Cuide muito bem daquilo que Deus te emprestou. Tá? Cuide muito bem da sua saúde emocional, da sua saúde espiritual. Quando você começa a dar voz para a mulher que está aí dentro, vai dar uma assustada mesmo. Como que eu tô desse jeito? Como que pode? É assim mesmo, faz parte da vida, identificou, solta fogos, comemora, afinal de contas, você não vai ser prisioneiro disso mais. Mas se você não se ouvir, quem tá lá fora também não vai, tá bom? Nubia, Você obrigada pelo convite. muito obrigada também, Elaine. Deus abençoe por tudo. Foi um prazer ter você aqui. Realmente. E a gente fala, anote no papel aquilo que você está se sentindo, como você está. Precisar de ajuda, segue a Elaine, vai lá, chama ela vai poder te ajudar, orientar no que for possível, né, Elaine? E lembrando, um beijo no seu coração. Muito obrigado por este incrível. Isso